Um cálculo realizado pelo Instituto Promundo diz que, hoje, 554 mil garotas de 10 a 17 anos são casadas. De acordo com o Ministério da Saúde, a gravidez precoce caiu 26% nos últimos 13 anos. Em 2000, foram 750.537 bebês nascidos vivos por partos de adolescentes de 10 a 19 anos. Neste mesmo ano, o Brasil estava em 54º lugar no ranking mundial com o índice de fecundidade em meninas entre 15 e 19 anos. Com a ajuda de políticas de prevenção em 2013, foram 555.159 bebês. Hoje, o país está na 49ª colocação na lista de 213 países com fecundidade precoce. São 70 a cada 1.000 meninas entre 15 e 19 anos que deram à luz em 2013, de acordo com a última pesquisa do Banco Mundial. Meu nome é Cristina, eu tenho 28 anos e eu sou estudante. Eu tinha 18 anos quando eu engravidei. Eu tive que parar de estudar porque foi uma fase muito difícil para mim, né? Eu até tentei trabalhar, mas acabou que não deu certo. Aí no início eu entrei em depressão porque minha vida mudou completamente, né? Porque ao invés de eu estar na faculdade ou trabalhando, eu estava lá cuidando de um filho. Eu não tinha mais tempo para nada, não dormia mais, não tinha mais tempo para comer e muito menos para cuidar da minha casa. Ainda mais porque eu morava sozinha na época. Nossa, tinha roupa de bebê, mamadeira e brinquedos espalhados por tudo quanto era lado. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, eu fui amadurecendo, me ajeitando e consegui aceitar melhor a minha situação. Em 2010, 12% das adolescentes de 15 a 19 anos possuíam pelo menos um filho. Segundo dados da Unicef, em 2009, 2,8% das adolescentes de 12 a 17 anos possuíam um filho ou mais. Cerca de 19,3% das crianças nascidas e vividas em 2010 no Brasil são filhos e filhas de mulheres de 19 anos ou menos. Meu nome é Nicele Nascimento, eu sou manicure e tenho 26 anos. Eu tive meu filho aos 13 anos e foi muito difícil. Tive que me posicionar perante aos outros e mudou bastante o rumo da minha vida. Eu parei de estudar e quando meu filho tinha 2 anos, comecei a trabalhar. O pior de tudo foi que o pai dele não ajudou com nada. Foi muito complicado para mim. Preocupados com a alta taxa de gravidez na adolescência no México, a campanha Redefine México continua intensificando ações e mais preparativos para o dia 12 de agosto, Dia Mundial da Juventude, e 26 de setembro, Dia Mundial da Prevenção à Gravidez na Adolescência. A preocupação não é à toa. Segundo os dados da campanha, a fecundidade nessa faixa etária aumentou nos últimos anos, indo de 84,6 nos anos 90 para 90,3 nos anos 2000, para cada 1.000 mulheres adolescentes. Paralelo a isso, as adolescentes mais pobres são sempre mais atingidas, o que eleva o problema para uma esfera social. No Irã, a taxa de gravidez na adolescência ultrapassa os 30 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Na China, a idade típica de casamento é de 22 anos para os homens e 20 anos para as mulheres. Recentemente, devido à lei do filho único e à preferência por filhos do sexo masculino, o número de homens ultrapassou o de mulheres no país. Assim, algumas mulheres de 27 anos que não se casaram são estigmatizadas como as mulheres que sobraram, sofrendo forte preconceito. Além disso, 91% das adolescentes grávidas abortam, e o número entre as meninas menores de 16 anos cresce 30% ao ano, sendo que a maioria dessas adolescentes nem sequer chegou a terminar o ensino médio. 750 mil mulheres entre idades de 15 a 19 anos engravidam a cada ano nos Estados Unidos, sendo que 82% dessas gestações não são planejadas. Na Índia, embora a idade legal para o casamento seja 18 anos, a maioria das mulheres indianas casa-se na adolescência. Dados recentes mostram que atualmente 30% das jovens de 15 a 19 anos de idade estão casadas ou vivem em união. Essa grande ocorrência de casamentos precoces no país faz com que as adolescentes virem mães de família cada vez mais cedo. Segundo as estatísticas do governo, no ano 2000, cerca de um terço de todos os bebês russos
nasceram de mães solteiras, o que significa o dobro da porcentagem de uma década atrás, e uma taxa sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Mais de 40% desses bebês nasceram de mães adolescentes. Uma pesquisa conduzida pelo Serviço Federal de Estatística revelou que o índice de gravidez na infância no país continua alta, embora menor em comparação à grande parte da Europa e os Estados Unidos. O grande problema é que apenas uma em cada duas havia visitado o médico nos últimos 12 meses anteriores ao estudo. Segundo dados da Unicef, o Japão detém a menor taxa de gravidez entre adolescentes do mundo, seguido da Suíça e Holanda. As estatísticas revelam que a cada 1.000 nascimentos no Japão, 4 gestações são de mães com idade inferior a 19 anos. Mas, no Japão, podemos dizer que as dificuldades são um pouco maiores, pois adolescentes grávidas tendem a enfrentar uma grande discriminação. Por causa desse fato, muitos adolescentes que se veem nessa situação acabam optando pelo aborto, prática que é legalizada no Japão desde 1948. Segundo estatísticas de 2007, cerca de 259.000 abortos foram realizados e 8% eram de jovens com idade inferior a 20 anos. Na Noruega, apesar de apenas 10% das adolescentes ficarem grávidas, o aborto é um método frequente para interromper a gravidez, uma vez que as leis para a prática do aborto são muito brandas e pouco burocráticas, e com a institucionalização do processo eles tornam muito mais seguro e menos arriscado. Pessoal, boa tarde. Meu nome é Rosilene Gomes, eu sou psicóloga, trabalho há muito tempo com psicologia clínica e atualmente estou atuando também na área de psicologia social. Bom, neste momento eu vou falar um pouco para vocês sobre gravidez na adolescência. A adolescência é uma fase difícil, tanto para o menino quanto para a menina, é uma fase de mudanças corporais e psicológica, uma fase onde se constrói sua identidade, enfim, é uma fase de descobertas. E quando acontece uma gravidez neste período, interrompe este momento de transição, que é um momento muito importante para o desenvolvimento do ser humano, obrigando o adolescente a assumir responsabilidades de adultos, ao qual eles não estão preparados para isso. A mãe adolescente, então, sofre muito mais que o menino, porque é ela que sofre as mudanças no corpo, ela que sofre mais as críticas, o preconceito perante a família e a sociedade. E pelo fato dessa menina estar imatura, ser imatura, despreparada para enfrentar a situação, essa nova realidade em que se vive, acaba tendo uma grande dificuldade para adaptar a essa nova realidade, aumentando assim sentimentos já presentes antes da gravidez, como ansiedade, depressão, hostilidade. Então, devido a este conjunto de conflitos, essa mãe que deveria ser uma mãe acolhedora acaba não dando conta dessa tarefa. E muitas abandonam seus filhos, dando para adoção, ou então passa a responsabilidade para algum familiar assumir a responsabilidade dessa criança, ou então fica cuidando dessa criança, mas cuidando de uma forma precária, onde a criança não tem os cuidados necessários. Então, o ideal seria todo adolescente procurar atendimento ginecológico antes de iniciar sua vida sexual. Prevenir. Existem vários métodos. E se acontecer uma gravidez, procure ajuda. Procure ajuda médica, procure ajuda psicológica, porque será necessário para enfrentar de uma forma mais tranquila essa nova realidade da sua vida. Bom, é isso. Espero que tenha sido útil com essas poucas informações passadas aqui.